Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo ao vivo pelo Facebook, aqui no estúdio do Diário do Iguaçu, a deputada estadual Luciane Carminati, que irá falar sobre a sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que acontece hoje em Chapecó, em homenagem aos 15 anos da Universidade Federal da Fronteira Sul, além de outros assuntos do contexto político de Chapecó, da região oeste, também do estado de Santa Catarina. Então, acompanhe esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais, confira e também participe com a gente, mande o seu comentário e também a sua pergunta. Deputada Luciane, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Obrigada, Gabriel. Uma alegria muito grande estar aqui contigo e também trazendo informações importantes para a nossa população. Esse que é um veículo de comunicação tradicional, né, que tem uma referência de comunicação séria e atualizada. Então, estamos aqui também para fazer convite e trazer as informações à nossa população. Deputada, hoje à noite acontece em Chapecó, no Centro de Eventos Plínio Arlindo Denez, sessão solene, né, promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em homenagem aos 15 anos da implementação da Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFFS, aqui na região sul. Antes de nós falarmos, né, da importância e também dos resultados da instituição para a região, gostaria que tu contasse para a gente como que foi o processo de reivindicação aí das lideranças à época para trazer a universidade aqui para a região oeste de Santa Catarina e também para o sul do país. Então, aqui quem reside, quem conhece a história do oeste de Santa Catarina, sabe que nós crescemos lutando pelo direito à educação pública, especialmente superior. Eu me lembro quando eu estava ainda no ensino médio, eu falava do sonho de ter uma universidade pública, né? E parecia uma coisa assim tão impossível, tão distante, porque a federal, ela não passava da ponte. Ela estava em Florianópolis, nós não tínhamos a descentralização em campos universitários. A UDESC, a mesma coisa. Então, nós conquistamos a UDESC, ainda eu era secretária de Educação à época, quando nós trouxemos a UDESC para Chapecó. E a federal, ela começou num movimento a partir do presidente Lula, quando ele inicia um processo de ampliação de universidades pelo país afora. E, à época, o deputado Cláudio Vinhati, nosso deputado federal, teve a sensibilidade e a sabedoria de aproveitar bem aquele momento. Ele me convidou para coordenar esse processo todo. Nós apresentamos um primeiro projeto de lei, que foi uma coisa assim, muito rápida para, de fato, ter um protocolo inicial, digamos assim. Mas nós sentimos que as lideranças que lutavam nas diferentes representações, sejam parlamentares comprometidos com a luta da educação, sejam movimentos sociais, sindicatos, enfim, as entidades, elas queriam algo mais. Porque a grande questão é, bom, nós vamos trazer uma universidade federal, mas será que os trabalhadores que têm mais dificuldade de custear essa universidade vão ter direito de estar lá dentro? Então, essa era uma pergunta que a gente se fazia. É uma universidade federal para quem já tem condições de pagar uma universidade em Florianópolis? Então, não teria sentido. E aí foi que veio a ideia de uma universidade que, de fato, além de trazer cursos importantes para o desenvolvimento da região, que ela colocasse dentro da universidade o aluno da escola pública. Então, foi um grande desafio e, no final, nós conseguimos, junto com o ministro Haddad, à época, que era ministro da Educação, e com o professor Dilvo, que foi o primeiro pró-reitor, o reitor pro tempore da universidade, né? Conseguimos formatar um modelo que contemplasse os alunos da escola pública. Então, hoje, comemorar 15 anos não é só dizer nós temos uma segunda federal em Santa Catarina. É dizer que mais de 90% dos alunos, dos mais de 7 mil estudantes, são alunos da escola pública. E por que isso é importante, pessoal? Porque onde estão os alunos
do ensino médio hoje em Santa Catarina, 90% estão em escolas públicas estaduais. Então, é natural que esses 90 venha para os 90 de vaga em federal. Aqui em Chapecó, nós temos, na medicina, por exemplo, de 40 alunos, são 36 que vieram da escola pública. E aí eu pergunto, quando é que uma filha de dona de casa, um filho de mecânico, de professora, pode fazer medicina, se não for com essas condições e essas oportunidades? Então, a gente tem muito para comemorar, os mais de 7.000 alunos, Gabriel, 4 doutorados, nós temos vários mestrados, mais de 200 especializações, mais de 50 cursos de graduação. A universidade que se expandiu em Passo Fundo, Cerro Largo e Erechim, no Rio Grande, em Realeza e Laranjeiras do Sul, no Paraná, em Chapecó com a sede. Então, é uma universidade que veio, que está se estruturando, e agora, inclusive, o Ministério da Educação anuncia também investimentos para a moradia estudantil no campus de Chapecó. Deputada, e com relação à sessão solene, então, que será realizada na noite desta sexta-feira em Chapecó, gostaria que tu contasse um pouco mais como que o parlamento, né, os deputados estão se organizando para esse momento especial, e também aproveitar e já deixar o convite, né, para o público aí, a comunidade acadêmica também fazer parte. Sim, convite bem especial. Todos e todas estão convidados, não precisa pertencer à instituição, convite aberto, é para resgatar essa história. Terão muitas homenagens a partir das 19 horas no centro de eventos, e é importante dizer que cada deputado tem direito a uma sessão solene por ano. Então, esta é a minha sessão solene, né, a que eu destinei para comemorar esses 15 anos da Federal. A equipe da Assembleia Legislativa já está em Chapecó, se deslocou ontem ainda, apesar do friozinho, mas a gente sabe que tem climatização, então vai ser muito legal esse momento a partir de hoje, 19 horas. Deputada, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando, né, sobre os trabalhos realizados na Assembleia Legislativa e também o dia a dia do Parlamento, na última conversa que nós tivemos, né, com relação aí às discussões, os trabalhos realizados pela bancada do Oeste da Assembleia Legislativa, que inclusive tu é a coordenadora, né, da bancada, assumiu este ano, tu falava que um dos principais objetivos e também demanda dizia, né, respeito à questão da revitalização da SC 283, especialmente o trecho que liga Águas de Chapecó a Palmitos, né? E justamente neste fim de semana, o governador em exercício, o Mauro de Nadal, irá dar a ordem de serviço para a restauração desse trecho. Queria que tu falasse um pouco mais que este feito representa, e também sobre as outras discussões aí e demandas debatidas atualmente pela bancada do Oeste, o que já foi conquistado até o momento, além dessa questão da 283. Importante lembrar, se a gente recuperar a entrevista que eu dei aqui mesmo, você me perguntava das prioridades da bancada do Oeste. Exato. E eu dizia que são 3 prioridades. Uma prioridade é o Hospital Regional. Nós estamos acompanhando, teve consultoria, planejamento estratégico, ações a curto, médio e longo prazo. Uma delas já foi executada, que é dobrar o número de leitos de UTI neonatal de 5 para 10. Agora tem outras tratativas, como ampliar os horários de cirurgias eletivas, né? Precisamos ocupar mais as salas de cirurgia do Hospital Regional, colocar mais esse hospital para entregar mais resultados à população. Então, estamos acompanhando para e passo. Eu, inclusive, já fiz uma reunião com o novo secretário de Estado da Saúde para saber dele se ele ia dar continuidade ao que havia sido feito pela secretária anterior. Então, combinamos, inclusive, um relatório mensal das ações no regional, estamos acompanhando. Em relação às outras 2 prioridades, a 282, no trecho entre Pinhalzinho e São Miguel do Oeste. O que nós temos nessa situação?
o governo federal, com a vinda inclusive do ministro Renan Filho, já anunciou 194 milhões. As obras iniciaram entre Chapecó até Maravilha e de Maravilha até o Rio Grande do Sul, a 158. Então, são obras que totalizam 194 milhões. Amanhã nós teremos também o lançamento das obras no entroncamento da 158, no trecho de Maravilha, em direção ao Rio Grande do Sul, com mais de 30 milhões destinados pela Assembleia Legislativa. Então, um elevado nesse entroncamento, que é uma obra fundamental. Então, digamos, esta ação está sendo feita. E outra ação que foi anunciada também pelo ministro Renan Filho foi o projeto que está em execução de Maravilha até o trecho de São Miguel do Oeste, que eu diria que é o mais precário hoje. Inclusive, eu disse para o superintendente Alisson essa semana passada que, por favor, pegasse as equipes de tapa-buraco, que eu já acompanhei, né, que estão no trecho da 282 de Chapecó para frente, que tirasse de lá e que começasse de trás para frente, de São Miguel em direção a Maravilha, porque aquele trecho está muito pior e até que a obra chegue, avance, demora um pouco mais. Então, nós temos um calendário de chuvas aí. Estamos fazendo esse acompanhamento, mas o importante é que terá investimentos pesados em todo esse grande trecho, começando agora com a 282 Maravilha até Chapecó Maravilha, depois Maravilha a São Miguel, além do tapa-buracos. E o outro trecho que era prioridade da bancada, é a 283, rodovia estadual de Águas de Chapecó até Palmitos. Então, se nós olharmos aqui, saindo de Chapecó, teve uma recuperação agora nos últimos dias, começou no feriado de Corpus Christi, né? Eu estou acompanhando, e está melhorando o trecho de Chapecó para frente, que tem ainda alguns pedaços, digamos assim, em más condições. Agora, de Águas de Chapecó até Palmitos, 83 milhões de reais serão investidos, então não é tapa-buraco, é praticamente uma nova pista, né, com alargamento, reestruturação de toda essa via. Então, as nossas prioridades da bancada do Oeste, felizmente, pela nossa atuação, né, dos 9 deputados, insistentemente pegando junto nisso, tem dado resultado. E uma novidade também, já falando ainda de bancada do Oeste, Gabriel, hoje nós temos às 16 horas uma novidade, né? As bancadas, elas foram se estruturando, a primeira foi a bancada do Oeste, mas no final do ano passado foi a primeira vez que nós tivemos recursos de bancada. E cada deputado pôde optar por um investimento de 2 milhões para algum projeto único. Eu, por exemplo, coloquei na construção da sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer em São Lourenço. Cada deputado definiu. E hoje à tarde nós teremos o segundo recurso de bancada, que é 5 milhões. O presidente Mauro de Nadal, que está, né, ocupando a função de governo do Estado, ele vai anunciar 5 milhões para o Verdão, para transformar aquele Verdão num centro para desporto, o que é muito bom. Eu já recebi essa reivindicação do pessoal de lá há um bom tempo, a gente conhece, é uma estrutura que precisa ser revitalizada, ela é muito utilizada. Então, que bom, hoje às 16 horas, mais 5 milhões para esse equipamento público. Deputada, mudando um pouquinho de assunto agora, falando de política partidária, eleições municipais, né, de 2024 já se aproximando, começa a agitação da pré-campanha, também as convenções já batendo a porta. Como que tu tem atuado, então, na organização, na preparação das pré-candidaturas do PT para as eleições municipais? Quantos pré-candidatos a majoritária, quantos pré-candidatos a vereadores? E também gostaria que tu falasse um pouquinho aqui do contexto de Chapecó, como que o Partido dos Trabalhadores está se preparando. Então, nós vivemos na última eleição municipal, eu acredito que um dos momentos mais difíceis do PT. Nós elegemos um número muito reduzido de vereadores, em torno de 150, e lembrando que o PT já chegou a ter quase 500 vereadores e vereadoras em Santa Catarina. E hoje nós estamos vivendo um outro momento, um momento muito bonito. Eu tenho circulado o estado inteiro
PT vai eleger muitos vereadores. Municípios que nós não temos nenhum, vamos eleger 1, 2, 3 vereadores. Então, tem um sentimento em função das ações do presidente Lula, do governo federal também, de recolocar a pauta das políticas públicas no cenário de debates. E o debate com relação ao governo federal, ele vem forte para as nossas lideranças, para a nossa militância. Porque em todos os municípios de Santa Catarina, a gente consegue falar de creche com recurso federal, Minha Casa Minha Vida, recursos para o Plano Safra, para a agricultura familiar. Nunca teve tanta grana como foi anunciado agora, o maior plano safra da história do Brasil, o que significa crédito para a produção de alimentos, o debate todo da alimentação saudável, da transição agroecológica, o debate da educação em tempo integral. Aqui em Chapecó, por exemplo, o único recurso que veio até hoje de um governo federal para a educação integral foi agora com o presidente Lula, mais de 4 milhões para ajudar prefeito daqui a colocar as crianças em tempo integral. Se a gente pegar na área da cultura, só um edital que Chapecó recebeu é quase 4 milhões, que não tinha antes para investimento no setor cultural. Então, esse debate todo das políticas públicas, os nossos vereadores, vereadoras, nossos candidatos a prefeito e vice vão fazer e vão pautar. Então, é um momento muito rico para o PT em Santa Catarina, no Brasil afora. A gente viu aí o índice de aprovação do presidente Lula, né? Se descolando da desaprovação, caiu 4 pontos a desaprovação, subindo para 54 a aprovação. Então mostra que na medida em que o tempo vai passando, as pessoas também vão percebendo que não dá para a gente usar a política para discursos de ódio e divisão. A gente precisa gastar tempo encontrando soluções aos problemas que nós temos. E esse vai ser o debate que eu vou fazer e que eu estou fazendo. Não quero discutir se o prefeito gosta ou não gosta do presidente. Eu quero discutir o que é melhor para a população. Então, nós estamos orientando as nossas lideranças a fazer esse bom debate, a boa política, o diálogo, né? E, é claro, o presidente Lula, a nível nacional, tem uma coligação ampla. Isso vai se reproduzir nos municípios. Tem municípios que o PT está com o PSD, em muitos municípios. Tem municípios que não estará, como é o caso de Chapecó, né? Mas estará com outros partidos, né? Tem municípios que estará com o PP, que estará com o MDB, que estará com o PSDB. E, é claro, a nossa federação, que é a PV, PCdoB e PT unida, né? Então é isso. Aqui em Chapecó nós estamos conversando ainda agora. Estamos com reuniões marcadas para os próximos dias, né? Eu fico aqui em Chapecó até segunda. Então, até segunda tem várias conversas. E eu acredito que o PT de Chapecó vai definir a melhor estratégia para esse momento e também para daqui 2 anos. Porque nós precisamos, em Santa Catarina, ter um palanque melhor para o presidente Lula. E, nesse sentido, significa também ampliar o leque de possibilidades, conversando com os demais partidos. Falando aí nessa questão do futuro, daqui 2 anos, deputada, e já para finalizarmos esta conversa, com relação à sua, né, a política partidária, né, já está no 4º mandato, né, como deputada federal, tem a pretensão de estadual, perdão, tem a pretensão de alçar voos mais altos aí nesse futuro próximo, talvez deputada federal, Senado, ou talvez até compor uma futura chapa na majoritária no governo do estado. Qual que é a sua pretensão aí para o futuro? Se tu perguntar para os professores o que eles querem da deputada Luciane, eles só dizem uma coisa: governadora. Porque o que esses professores são massacrados, entra governo e sai governo, a gente sabe disso. Mas eu vou falar de 2 situações bem rápidas aqui, Gabriel. Ontem o Piara, numa conversa com o colunista Piara, né, Bock, que é bem conhecido na política, ele disse que a deputada Luciane, no evento dos vereadores, a deputada Luciane já está fazendo hora extra na Assembleia, que ela tem que dar outros voos. Usou essa expressão. E ontem eu estava vindo de Florianópolis a Chapecó e encontrei o Titon. Lembra do Titon? Aí o Titon não é mais deputado, né? Aí eu olhei para o Titon e disse: Titon, não está com saudade da Assembleia? Aí ele disse: bah, eu agora estou vivendo, ele falou, né? E aí eu disse: mas quantos anos tu ficou deputado estadual? Ele: 44 anos. Eu quase levei um susto, né?
Eu disse, bah, eu tô indo para o meu 4º mandato, né? Dá 16 anos, eu já acho demais. Agora eu olho para ti. Então, por que eu estou fazendo esses contrapontos aqui? Porque tem diferentes possibilidades, né? Mas eu sempre digo o seguinte, que a gente não pode pular degraus na vida, e eu sempre me guiei muito por aquilo que eu fui eleita. Eu fui eleita para fazer um bom mandato como deputada estadual. Eu vou concluir o meu mandato como deputada estadual e tenho que estar preparada para desafios. Isso eu digo para a minha equipe. A gente não pode, como diz o ditado popular, ser pego de calça curta, né? Se daqui 2 anos o PT disser, deputada, você vai ter que ir para outros desafios, eu não posso dizer, pois é, mas eu não me preparei. Então eu sou mais preventiva. Vamos trabalhar, vamos fazer um mandato digno, decente, como a gente tem feito, e o resultado das urnas, você sair de 29 mil para 92, eu acho que é o resultado de um trabalho muito sério, muito presente nos municípios. E eu vou continuar assim. O que vier, Deus é que vai saber, né? Colocar aí na nossa frente e a gente vai escolher o melhor. E qualquer novidade, o Diário do Iguaçu será vai ser o primeiro a saber. Primeiro a saber, vou ter que lembrar disso. Combinado, então. Combinado, Gabriel. Obrigada. Combinado, deputada. Mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e até uma próxima oportunidade aí para conversarmos sobre o contexto da política de Chapecó, da região oeste e também de Santa Catarina. Claro. Muito obrigada. Um abraço a todos e todas. Mais uma vez, muito obrigado. Essa foi a deputada estadual Luciane Carminati, que falou sobre a sessão solene que acontece nessa noite em Chapecó, promovida pela Assembleia Legislativa em homenagem aos 15 anos da Universidade Federal da Fronteira Sul, além de outros assuntos do contexto político de Chapecó, região e também de Santa Catarina. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!